pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanete, resumo do episódio 303. Seher perguntou por que Zia tinha feito aquilo e ele respondeu que tinha feito pelo Yaman. Ele falou que queria que o irmão vivesse, mas Seher não entendeu como ele tinha pensado naquilo. E Zia contou sobre a conversa que teve com a Serpente. Seher, naquele momento, ficou indignada e disse que a mãe dele havia cometido um erro. Yaman e Nedim correram praticamente a meia maratona, pois é, e depois daquela correria, o fígado não para mais. Nedim se escondeu em uma casa abandonada, enquanto Nedim e Yaman o procuravam. Yaman estava praticamente com o fígado nas mãos. Quando Yaman estava quase encontrando o homem embaixo da mesa, Nedim gritou porque havia se machucado com um prego. Obviamente, Yaman foi vê-lo. Em seguida, ouviram um barulho, e ao olharem pela janela, era Nedim roubando uma motocicleta. Yaman ficou louco e gritou que onde quer que ele fosse seria encontrado. Nedim ficou chateado por ter estragado tudo, mas Yaman disse que ainda não tinha acabado e que eles poderiam encontrar aquele traidor não importando o que acontecesse. Duigu esculachou Ali, que ficou petrificado diante dela sem se defender, e a amizade acabou entre os dois por conta da armação da Serpente do Núcleo B, pois é, e Vulcan, que viu a cena, ficou satisfeito, tudo por conta da doença dele. Senra fez parecer que tudo sobre a internação dela partiu do Ali. Seher entrou na mansão cuspindo marimbondo sobre a Kaninana ter falado com Zia. Ela perguntava como ela pôde fazer aquilo e não pensou no que poderia ter acontecido. Ela disse que Kaninana iria pagar. Naquele momento, Kaninana tentava falar com Nedmin, porém ele não atendia, fato que a deixou muito preocupada. Em seguida, o Moreno ligou dizendo que a conversa deles havia sido interrompida, perguntando quando ela faria a surpresa, querendo saber a data. Ela pediu para falarem depois, e o Moreno estranhou, afinal ela sempre ficava ansiosa pelas ligações dele, mas para não ficar por baixo, ele disse a ela que não se importava que ela fosse uma rainha e que ele não corria atrás de ninguém. O Moreno disse que Kaninana iria se arrepender, mas Kaninana disse que não era aquilo e prometeu ligar de volta. Porém, ele pediu que ela não ligasse porque ele estava ocupado desligando o telefone na cara dela como de costume, e eu adoro. Em seguida, ela ficou preocupada, dizendo que de um lado era o Moreno e do outro a família, sem saber o que fazer. Kaninana, desesperada, ligou pedindo que reservassem os bilhetes e o hotel para as Maldivas. Seher, naquele momento, ouviu a conversa e perguntou o que ela estava aprontando. Seher, ao se aproximar da Kaninana, perguntou se aquilo era uma piada. Ela perguntou se Kaninana percebia que um dos filhos estava em uma clínica e o outro lutando contra a morte. Kaninana disse que estava comprando aquele bilhete para Seher e Yaman. Seher perguntou se era para eles, e Kaninana respondeu que tinha guardado o dinheiro, e quando Yaman ficasse bom, eles iriam juntos. Ela disse que sabia que ele iria ficar bom, mencionando o coração de mãe. Seher repetiu, coração de mãe, é? Ela disse que estava voltando da clínica do Zia contando que ele havia tentado se matar, perguntando se Kaninana sabia daquilo e que tinha sido por causa da conversa que ela teve com ele. Seher perguntou que tipo de mãe ela era e que tipo de coração era aquele. De pedra, Seherzinha. Seher disse que ele só tinha feito aquilo em razão da conversa que ele teve com ela. Ela quis saber como Kaninana pôde ter tido aquele tipo de conversa com Zia, sabendo da situação dele, e como poderia uma mãe fazer aquilo, e que ele poderia ter morrido. Kaninana disse que não pensou que aquilo poderia ter acontecido. Seher disse que se ela não estava dizendo tudo para o Yaman naquele momento, era por uma única razão. Ela não queria que ele a jogasse para fora da mansão. Seherzinha, se você soubesse o que essa mulher está aprontando, você mesma faria. Kaninana fez teatrinho dizendo que pensou que Zia convenceria Yaman a aceitar o fígado dela e que ela conversou com ele porque estava desesperada
e que ela só queria que Yamã vivesse. Seher disse que a falta de cuidado dela quase causou um desastre. Ela disse que não entendia Kaninana e que ela nunca iria perdoá-la. Depois que Seher saiu, Kaninana ficou irritadíssima, dizendo que se pudesse mataria Seher. Ela esbravejava dizendo que ele era estúpido e que tinha entendido tudo errado e que ele quase estragou tudo. Ela disse que de um lado era o Querem e do outro a Seher. Logo depois, ela lembrou do Nedmin e ao tentar falar com ele não conseguiu. Ela disse que aquilo não era boa coisa, preocupada sobre a possibilidade dele ter sido pego pelo Yamã. Depois de um tempo, ela conseguiu finalmente falar com Nedmin, que exigia dinheiro, pois o homem vai partir para a mansão. Seher decidiu não contar para Yamã o que Kaninana havia feito com Zia. E depois diz que Yamã omite as coisas dela, né? Yaya apreciava Serrezinha enquanto ela dormia. Em pensamento, ele dizia que aquele medo era pior que a morte. Enquanto falava, Yamã pegava no cabelo dela, cheirava e tals. Ele lamentava nunca mais vê-la, de não ver o sorriso, sobre nunca mais abraçá-la, tampouco sentir o cheiro dela. Hoje Yaya circulou com aquele fígado na mão, hein? Ele foi até o túmulo do Arif Babá dizendo que gostaria que ele estivesse com ele o guiando. Oh, meu Deus! Enquanto Yamã desfilava até o leito do Zia no hospital, se perguntava como poderia deixar a família dele sozinha, sabendo que tinha uma solução. Yamã em um conflito interno em aceitar o fígado da Anê-serpente. Ele disse que o ódio que ele sentia por ela e o amor dele pela família lutavam dentro dele. Ele se perguntou se o ódio prevaleceria ou o amor. Yamã pensava nas palavras da Seher quando mencionou o nome de todos e sobre o que eles fariam sem ele. Após alguns insights, Yamã ouviu Zia dizer que queria que ele aceitasse o fígado da mãe e ficou emocionado. Yamã chegou na mansão e dentro do carro falou para ele mesmo que o pior não era morrer, mas o sofrimento da família. E após vários insights, se encontrou com Kaninana quando entrou. Kaninana tentou convencê-lo novamente a aceitar o fígado dela. Após lembrar de todas as coisas que ela tinha feito no passado, Yamã disse um nunca em letras garrafais em pensamento, mas disse: a mulher foi ignorada com sucesso. Em seguida, Nedim ligou com boas notícias. Ele disse que Zeki havia se recuperado. Ele estava com alguns ossos quebrados, mas que estava capacitado para ser o doador e que estava disposto a doar e que aquilo tudo poderia acontecer dentro de 1 mês e meio. Yamã perguntou para o Nedim: então quer dizer que não existe obstáculos para ele ser o doador? Yamã deixando Kaninana ouvir, pois olhando para ela. Naquele momento, ela esbugalhou os olhos, ao passo que Seher, que tinha ouvido do mezanino, desceu felizinha, abraçando o tudão e agradecendo a Deus com Kaninana de camarote. Que abraço foi aquele, Brasil! E o instrumental que adoro, e que invejinha branca de luz! E pelo Fragman, amanhã Kaninana tentará mandar Zeki para o outro plano espiritual, mas Nedim chegará para atrapalhar os planos dela. Espero que Nazaré continue nesse ritmo, pelo amor de Deus. E esse anjo precisa salvar nosso tudão. Seher irá reconhecer Nedmin, que irá até a mansão buscar dinheiro. Eita! Duigu descobrirá que errou feio com Ali. Seher investigará Kaninana após descobrir que ela mentiu sobre a doença. Seher também irá chamá-la para um check-up e a mulher lembrará de tossir. Seher partiu para a investigação e gostei do fragmento. E todas de mãos dadas na saúde e na doença, na saúde e na discórdia e nas intrigas, e assim para pior. Juntas somos fortes e mostraremos para Nazaré que somos resistentes. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo.
bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.